Existe um tipo de dor que não sangra, não deixa marca visível, mas corrói por dentro como ácido lento. É a dor de perceber que você não foi amado, você foi usado. E o pior não é a traição em si, mas o momento em que você entende que, para aquela pessoa, você nunca foi um ser humano completo. Você foi uma função, um recurso, uma ferramenta emocional que ela pegou quando precisou e largou quando encontrou algo melhor. Se você já sentiu esse vazio específico, aquele em que suas mensagens ficaram sem resposta depois de meses de "eu preciso de você", então, você sabe exatamente do que estou falando. E se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final, porque o que vou te mostrar agora vai mudar a forma como você enxerga não só essa pessoa, mas a si mesmo. A promessa que eu te faço é simples, mas profunda. Ao final deste conteúdo, você vai entender a anatomia completa do utilitarismo emocional. Você vai aprender a diferença brutal entre alguém que te ama e alguém que apenas ama o que você fornece. Não vou te dar frases motivacionais vazias ou te dizer para seguir em frente como se fosse fácil. Vou te entregar a estrutura lógica por trás do comportamento de quem te usou para que você pare de se culpar por ter confiado e comece a se ver pelo que realmente é, alguém que foi excessivamente generoso com quem não merecia nem migalhas da sua atenção. Você vai sair daqui sem precisar de um pedido de desculpas que nunca virá, porque vai entender que o problema nunca foi você. Eu sei que você tentou entender. Passou noites repassando conversas, buscando o momento exato em que tudo desmoronou, tentando descobrir o que fez de errado. Se eu tivesse sido mais presente, se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse me esforçado mais. Mas aqui está na verdade que ninguém te conta. Você não falhou em ser suficiente. Você falhou em perceber que estava jogando um jogo diferente. Enquanto você jogava xadrez emocional, pensando 3 jogadas à frente para proteger o coração do outro, essa pessoa jogava banco imobiliário e você era apenas uma propriedade a ser explorada até não render mais lucro. A diferença não estava na sua capacidade de amar, mas na incapacidade dela de enxergar você como algo além de uma extensão dos próprios interesses. E essa é a parte que mais dói, não é? Não é só a perda. É a humilhação retroativa de perceber que todos aqueles momentos que você guardou como tesouros emocionais eram, para o outro, apenas transações bem-sucedidas. Aquele "eu te amo" que te fez dormir em paz era a moeda de troca para garantir que você estaria disponível no dia seguinte. Aquele pedido de desculpas emocionado após uma briga era o botão de reset para voltar a te usar sem resistência. Se você sente que foi apenas um degrau na escada de alguém, fique. Vamos desmontar isso agora, peça por peça, até você recuperar não só sua dignidade, mas sua capacidade de confiar em si mesmo de novo. A dor de ser usado não vem apenas da traição em si. Ela vem de algo muito mais profundo e devastador. A dissonância cognitiva. Você passou meses, talvez anos, projetando sua própria humanidade em alguém que simplesmente não operava com o mesmo código moral. Você via empatia, onde havia apenas cálculo. Você via reciprocidade, onde havia apenas extração. E o pior é que você ficou preso num loop mental, tentando entender as ações dessa pessoa através da sua própria lógica amorosa. Se eu fiz tanto, por que ele fez isso comigo? Essa pergunta pressupõe que a outra pessoa estava jogando o mesmo jogo que você, seguindo as mesmas regras de cuidado mútuo e consideração. Mas não estava. E enquanto você não aceitar isso, vai continuar se torturando com perguntas que não têm resposta dentro do seu sistema de valores. Esse ciclo de ruminação é cruel, porque ele sempre te coloca como o problema. Você começa a revisar cada conversa, cada gesto, cada momento em que poderia ter sido melhor. E quanto mais você analisa, mais se convence de que não foi suficiente, que se tivesse sido mais paciente, mais compreensivo, mais disponível, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas aqui está a verdade brutal que você precisa ouvir. Você não foi insuficiente. Você foi excessivamente útil. A falha não estava na quantidade ou qualidade do que você ofereceu. A falha estava em oferecer tudo isso para alguém que via seus gestos de amor como serviços a serem consumidos, não como pontes emocionais a serem honradas. Você não perdeu porque deu pouco. Você perdeu porque deu demais para quem tinha um buraco sem fundo no lugar do coração. E o custo emocional disso é devastador. Aos poucos, sua autoimagem começa a se corroer. Você internaliza a mensagem de que seu valor está condicionado à sua utilidade, que você só merece atenção quando está resolvendo problemas, oferecendo suporte, sendo a muleta emocional de alguém. Isso cria uma crença tóxica que te persegue mesmo depois do término.
A ideia de que amar significa se esvaziar completamente para preencher o outro. Que relacionamento saudável é aquele em que você dá até não ter mais nada, e então encontra forças para dar um pouco mais. Isso não é amor. Isso é autodestruição disfarçada de devoção. E enquanto você carregar essa crença, vai continuar atraindo pessoas que sabem identificar generosidade sem limites e transformá-la em combustível para os próprios interesses. Mas existe uma saída, e ela começa quando você para de tentar entender o porquê através da sua lógica, e começa a entender através da lógica deles. Pessoas que usam não são complexas. Elas são previsíveis. Elas seguem um roteiro tão antigo quanto a própria manipulação humana. E uma vez que você aprende a ler esse roteiro, ele perde completamente o poder sobre você. Você para de se perguntar: o que eu fiz de errado? E começa a enxergar com clareza cirúrgica. Ah, então era isso que estava acontecendo. A confusão se transforma em compreensão. A dor se transforma em distanciamento. E finalmente, você consegue respirar sem sentir o peso da culpa esmagando seu peito. Este vídeo vai te entregar esse roteiro. Vai te mostrar cada linha, cada cena, cada truque que te manteve preso. E quando terminar, você nunca mais vai cair na mesma armadilha. O primeiro choque de realidade é o mais difícil de engolir. Aceitar que a relação era unilateral desde o início. Não foi uma coisa que desandou com o tempo. Não foi algo que poderia ter sido salvo se você tivesse agido diferente. A assimetria estava lá desde o primeiro dia, mas você estava ocupado demais construindo algo genuíno para perceber que do outro lado havia apenas alguém coletando benefícios. Pense nisso como construir uma casa sozinho. Você carregou cada tijolo, misturou cada saco de cimento, pintou cada parede, instalou cada lâmpada. E a pessoa para quem você construiu essa casa entrou, sentou no sofá e reclamou que a cor da parede não era bem o tom que ela imaginava. Nunca colocou um tijolo, nunca segurou uma ferramenta, mas tinha opinião sobre tudo e expectativa de que você continuasse construindo, reformando, ajustando, até que ela se sentisse plenamente satisfeita. E quando você finalmente desabou de cansaço, ela simplesmente saiu e foi procurar outra casa pronta. Essa é a mecânica do utilitarismo emocional. E o que mais dói não é nem a exploração em si, mas a forma como ela foi disfarçada de amor. Cada vez que você se sacrificou, recebeu um elogio estratégico. Cada vez que colocou as necessidades dela acima das suas, ouviu um "você é incrível". E isso te manteve investindo, porque parecia que você estava sendo visto, valorizado, amado. Mas amor de verdade não precisa de sacrifício constante para se provar. Amor de verdade não te deixa exausto, questionando se fez o suficiente. Quem te usa não ama você. Ama o conforto que você proporciona. Ama a sensação de ter alguém sempre disponível, sempre disposto, sempre colocando as próprias necessidades em segundo plano. E a grande tragédia é que você confundiu esse padrão de exploração com intensidade emocional, quando na verdade era apenas dependência parasitária. Agora eu preciso que você faça algo difícil, mas necessário. Pare de chamar manipulação de amor difícil. Pare de romantizar o sofrimento. Pare de achar que a intensidade da sua dor é proporcional à profundidade do que vocês tinham. Não é. Muitas vezes, a dor é intensa justamente porque você foi o único a investir emocionalmente, enquanto o outro simplesmente orquestrava cenários para extrair mais de você. Cada briga seguida de reconciliação dramática não era paixão, era um ciclo de condicionamento. Cada vez que você conquistava a atenção dela de volta, seu cérebro liberava dopamina e te fazia acreditar que aquilo era amor verdadeiro. Mas era apenas reforço intermitente. A mesma mecânica que mantém pessoas viciadas em máquinas caça-níqueis. A recompensa aparecia de forma imprevisível, então você continuava puxando a alavanca, esperando o próximo prêmio. E aqui está o que isso significa na prática. Olhe para trás e identifique o padrão. Em quantos momentos o afeto genuíno apareceu sem que você tivesse entregue algo antes? Quantas vezes essa pessoa demonstrou interesse real em como você estava, sem que isso fosse prelúdio para pedir um favor? Quantas vezes ela apareceu quando você precisou, não quando ela precisou de você? Se você está tendo dificuldade para lembrar, não é porque sua memória é ruim, é porque esses momentos simplesmente não existiram. O que existiu foi uma relação transacional disfarçada de conexão emocional. E quanto mais cedo você nomear isso, mais cedo vai parar de se culpar por não ter sido capaz de transformar uma transação comercial em um romance épico. Agora vamos mergulhar mais fundo na mente de quem te usou, porque entender a lógica do utilitarista
é fundamental para você se libertar completamente dessa armadilha. Pessoas assim não veem os outros como seres autônomos, completos, com vontades e necessidades legítimas. Elas veem extensões de si mesmas, ferramentas, instrumentos que devem funcionar quando acionados e permanecer em silêncio quando não são necessários. E isso não é maldade deliberada na maioria dos casos. É simplesmente a forma como essas pessoas processam relações humanas. Para elas, o mundo é dividido em duas categorias: o que serve para alguma coisa e o que não serve. E você, com toda a sua empatia, sua disponibilidade, sua vontade genuína de ajudar, entrou na primeira categoria e foi catalogado como recurso disponível sem nem perceber. Immanuel Kant, o filósofo alemão, formulou o imperativo categórico que diz exatamente isso. Nunca use a humanidade, seja em você ou em outra pessoa, apenas como um meio, mas sempre como um fim em si mesma. Quem te usou violou esse princípio em cada interação. Pense numa máquina de venda automática. Você insere moedas, espera o produto cair, pega e vai embora. Se a máquina falhar, você não sente empatia por ela. Você fica irritado, chuta, sacode, porque ela não cumpriu a função para a qual foi programada. Para o utilitarista emocional, você é essa máquina. Quando ele inseria as moedas certas, os elogios calculados, as promessas vazias, as declarações estratégicas, você funcionava perfeitamente. Entregava suporte emocional, resolvia problemas, oferecia conforto, dava atenção, tudo fluía. Mas no momento em que você empacou, quando estabeleceu um limite, quando pediu reciprocidade, quando demonstrou cansaço, a reação não foi de preocupação genuína com seu bem-estar. Foi de irritação, como se você tivesse quebrado um acordo implícito de estar sempre disponível, sempre funcional, sempre pronto para servir. E assim como ninguém agradece uma máquina por fazer seu trabalho, você nunca recebeu gratidão real. Recebeu apenas a expectativa de que continuaria funcionando. Aqui está a ação prática que vai te revelar tudo. Identifique o padrão. Pegue seu histórico de conversas, suas memórias dos últimos meses ou anos, e faça uma análise fria. Em quantas interações o afeto apareceu de forma espontânea, sem estar vinculado a algo que você tinha acabado de fazer ou estava prestes a fazer? Quando essa pessoa te procurou apenas para saber como você estava, sem segundas intenções? Quando ela demonstrou interesse genuíno nos seus sonhos, medos, ambições, sem transformar a conversa em algo sobre ela? Quando ela te deu suporte em um momento difícil sem cobrar depois, sem usar aquilo como moeda de troca emocional? Se você está lutando para encontrar exemplos, é porque eles não existem. O que existiu foi um script previsível. Ela aparecia quando precisava de algo, te inundava com atenção temporária, até conseguir o que queria, e então desaparecia até a próxima necessidade. E você, porque é uma pessoa genuinamente boa, interpretou essas aparições como sinais de amor intermitente, quando na verdade eram apenas pedidos de saque emocional. E a parte mais perversa desse mecanismo é que sua bondade, sua maior virtude, foi a arma usada contra você. Pessoas utilitaristas têm um radar extremamente apurado para identificar quem tem um coração generoso. Elas não procuram pessoas fracas. Procuram pessoas fortes o suficiente para carregar o peso emocional delas, sem desmoronar imediatamente. Procuram pessoas empáticas, porque empatia significa que você vai tentar entender, perdoar, justificar comportamentos que deveriam ser inaceitáveis. Sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar nuances, de dar o benefício da dúvida, foi sistematicamente explorada. Cada vez que você pensou, talvez ela esteja passando por um momento difícil, talvez eu esteja exagerando, talvez eu precise ser mais compreensivo, você estava dando mais uma permissão para o ciclo continuar. Para o martelo, o prego não tem sentimentos, tem apenas função, e você foi tratado como prego durante tempo demais. Agora chegamos ao ponto crucial, aquele que vai doer antes de curar. Reconhecer o papel da sua própria bondade nessa dinâmica. E eu preciso que você entenda que isso não é culpa. Culpa implica que você fez algo errado, imoral, destrutivo. Você não fez. O que você fez foi oferecer generosidade ilimitada em um contexto que demandava fronteiras claras. Sua empatia, sua capacidade de se doar, sua vontade de construir algo bonito, são virtudes genuínas. O problema não estava em você ter essas qualidades. O problema estava em direcioná-las para alguém que as interpretou não como gestos de amor, mas como sinais de disponibilidade incondicional. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Generosidade sem limites
Não é amor maduro, é um convite aberto para abuso. Quando você se coloca como alguém que está sempre disponível, sempre compreensivo, sempre disposto a perdoar e recomeçar, você não está sendo nobre. Você está sinalizando que sua energia, seu tempo, suas necessidades são negociáveis. E pessoas utilitaristas leem esse sinal com perfeição. Pense em todas as vezes que você engoliu desconforto para não criar conflito. Todas as vezes que aceitou migalhas de atenção como se fossem banquetes. Todas as vezes que justificou comportamentos questionáveis porque ninguém é perfeito. E relacionamentos exigem esforço. Você estava certo em parte. Relacionamentos exigem esforço, mas exigem esforço mútuo, não sacrifício unilateral. O que você fez foi construir uma dinâmica onde apenas você se adaptava, apenas você cedia, apenas você colocava as necessidades do outro acima das suas. E a cada vez que você fazia isso, estava ensinando essa pessoa que ela não precisava mudar nada, porque você sempre se ajustaria. Sua flexibilidade infinita criou a rigidez dela, sua compreensão excessiva criou a insensibilidade dela, não porque ela era má por natureza, mas porque você removeu todas as consequências naturais dos comportamentos nocivos dela. E sem consequências, não há incentivo para a mudança. Aqui está a ação prática que vai mudar tudo. Retire a disponibilidade ilimitada e observe a reação, não como um teste manipulador, mas como um ato de autocuidado legítimo. Da próxima vez que essa pessoa aparecer com uma demanda, um pedido, uma expectativa, simplesmente diga não. Não justifique excessivamente. Não se desculpe por ter necessidades próprias. Apenas estabeleça um limite claro e observe o que acontece. Se essa pessoa realmente te valoriza como ser humano, ela vai respeitar seu limite, talvez até se desculpar por ter sobrecarregado você, e vai ajustar o próprio comportamento. Mas se ela é um utilitarista emocional, a reação será completamente diferente. Ela vai ficar confusa, irritada, até ofendida. Vai te acusar de ter mudado, de estar sendo egoísta, de não ser mais a pessoa que ela conheceu. E nesse momento, você terá sua resposta definitiva, porque o que ela está dizendo nas entrelinhas é: você não está mais cumprindo sua função. Imagine a cena. Você finalmente reúne coragem e diz não pela primeira vez. Não para algo absurdo, mas para algo perfeitamente razoável de recusar. Você está cansado, precisa de um tempo para você, tem outras prioridades naquele momento. E de repente, o parceiro ideal, aquela pessoa que jurava te amar incondicionalmente, se transforma em um acusador frio. As mensagens mudam de tom, o afeto desaparece como fumaça. Você é chamado de insensível, egoísta, cruel. Pode até ouvir que você nunca esteve realmente presente, quando na verdade você esteve presente demais, disponível demais, compreensivo demais. Essa inversão é a assinatura do utilitarista emocional. Quando você para de funcionar como a máquina que ele esperava, ele não questiona as próprias expectativas, ele questiona você e usa a culpa como ferramenta para te fazer voltar ao padrão anterior de disponibilidade total. Se você já se sentiu culpado por cobrar o mínimo, curta este vídeo para eu saber, porque eu quero que você entenda. Sua generosidade sem limites foi o convite para o abuso deles. E recuperar seus limites é o único caminho para recuperar sua dignidade. E então chegamos à fase mais brutal, aquela que deixa cicatrizes invisíveis mais profundas, o descarte. Porque quando você deixa de ser útil, quando seus recursos se esgotam, quando você finalmente não tem mais nada a oferecer, algo muito específico acontece. Você não recebe uma conversa madura sobre o fim do relacionamento. Você não recebe explicações, pedidos de desculpa, ou sequer o reconhecimento de tudo que fez. Você é simplesmente descartado, sumariamente substituído, como se nunca tivesse existido. E o que torna isso ainda mais perturbador é a facilidade com que isso acontece. Não há cerimônia, não há peso emocional, não há o menor sinal de que aquela pessoa está processando uma perda, porque para ela, não houve perda. Houve apenas a remoção de um item quebrado e a busca por um substituto funcional. Você pode ter passado anos investindo naquela relação, mas no momento em que a utilidade acabou, você se tornou instantaneamente irrelevante. E isso não é crueldade no sentido tradicional, é indiferença. E indiferença dói infinitamente mais que ódio, porque pelo menos o ódio reconhece que você existiu. Pense no padrão. Você tenta buscar explicações, closure, algum tipo de conversa final que faça sentido de tudo que aconteceu. Você manda mensagens longas, cuidadosamente escritas, tentando colocar em palavras a confusão que sente. Você expõe sua vulnerabilidade,
sua dor, seu desejo genuíno de entender. E o que você recebe de volta? Silêncio total. Ou pior, respostas curtas, frias, que te tratam como se você fosse louco por sentir o que sente. Você está exagerando. Você é muito dramático. Você está criando problema onde não existe. Essas frases não são tentativas de diálogo. São tentativas de invalidação. Porque se você é louco, se você é dramático, se você está exagerando, então ela não precisa assumir responsabilidade por nada. O problema é você e sua incapacidade de aceitar que as coisas simplesmente não deram certo. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que você deixou de servir a um propósito e foi descartado com a mesma frieza que alguém joga fora uma caneta sem tinta. E aqui está a verdade mais libertadora que você vai ouvir hoje. Você não precisa de closure vindo dessa pessoa. Você não precisa que ela reconheça o que fez, que admita a exploração, que peça desculpas com lágrimas nos olhos. Isso nunca vai acontecer. Não porque ela seja incapaz de chorar ou de demonstrar remorso, mas porque ela genuinamente não entende que fez algo errado. Na cabeça dela, ela apenas usou os recursos que estavam disponíveis. Ela viu uma porta aberta e entrou. E quando decidiu sair, simplesmente saiu. Não há maldade premeditada. Há apenas ausência de profundidade emocional. E você não consegue extrair profundidade de um poço seco. Você não consegue ter uma conversa madura sobre sentimentos com alguém que nunca desenvolveu a capacidade de processar emoções além do nível superficial de "isso me serve" ou "isso não me serve mais". Esperar que essa pessoa te dê o encerramento que você precisa é como esperar que um robô entenda poesia. Não é crueldade da parte dele. É simplesmente uma limitação estrutural. Então, qual é a ação prática aqui? Não busque fechamento com quem não tem profundidade. Crie seu próprio closure. Sente-se, sozinho, e escreva a carta que você gostaria de ter recebido. Escreva o pedido de desculpas que ela nunca vai te dar. Escreva o reconhecimento de tudo que você fez, de tudo que você investiu, de todo o amor que você ofereceu. E então, leia essa carta em voz alta para você mesmo, porque você é a única pessoa que realmente entende a extensão do que aconteceu. Você é a única pessoa que pode validar sua própria experiência. E no momento em que você para de esperar que a validação venha de fora e começa a se validar internamente, algo poderoso acontece. A corda que ainda te prendia àquela pessoa, aquela expectativa silenciosa de que um dia ela ia entender e voltar, finalmente se rompe. E você percebe que não está abandonado. Você está livre. Não se pede água em um poço seco. Você simplesmente encontra outra fonte. Agora vamos falar sobre a parte que mais assusta as pessoas quando elas começam a despertar dessa dinâmica, a retomada do poder. Porque existe uma fantasia comum de vingança, de fazer a outra pessoa sentir o que você sentiu, de provar que você era valioso e que ela cometeu um erro ao te descartar. Mas aqui está a verdade que vai te libertar de uma vez por todas. A vingança real não é o ataque, é a remoção da sua utilidade. Não é gritar, xingar, expor publicamente ou buscar retaliação. É simplesmente tornar-se completamente indiferente. É retirar sua energia, sua atenção, sua disponibilidade e direcioná-las para você mesmo e para quem realmente merece. Porque enquanto você ainda está tentando dar o troco, você ainda está conectado, ainda está permitindo que aquela pessoa ocupe espaço emocional na sua vida, ainda está dando poder a ela. A indiferença genuína, aquela que não é forçada nem performática, mas que nasce de uma compreensão profunda de que aquela pessoa simplesmente não tem nada a oferecer que você precise, essa é a única vitória real. Imagine a seguinte cena mental, porque ela vai te ajudar a visualizar o processo. Existe uma corda grossa amarrada na sua cintura, e a outra ponta está nas mãos dessa pessoa. Durante meses, talvez anos, ela puxou você para onde queria. Para a esquerda quando convinha, para a direita quando servia aos interesses dela, para a frente quando precisava de algo, para trás quando queria te manter à distância. Você foi arrastado, machucado, desequilibrado, mas continuou segurando a corda porque acreditava que era isso que significava estar conectado a alguém. Até que um dia, ela simplesmente soltou a corda, sem aviso, sem explicação. Ela soltou porque encontrou outra corda, outra pessoa para puxar, outro recurso mais novo e funcional. E você ficou ali, segurando sua ponta da corda, olhando para o vazio e se perguntando o que fazer agora. A tentação imediata é correr até ela e implorar para que pegue a corda de novo, para que volte a te puxar, porque pelo menos quando estava sendo puxado você sabia qual era seu lugar
Tinha algum tipo de conexão, por mais disfuncional que fosse. Mas agora, eu quero que você visualize algo diferente. Em vez de correr atrás da ponta solta, você pega uma tesoura dourada. Uma tesoura pesada, sólida, forjada com sua própria dignidade recuperada. E você corta a corda rente à sua cintura. Não com raiva, não com desespero, mas com uma calma cirúrgica. Você vê a ponta que estava nas mãos dela cair no chão, inerte, sem valor, sem utilidade. E então você respira fundo e sente algo extraordinário. O peso sumiu. Você não está mais sendo puxado para lugar nenhum. Você não está mais à mercê das vontades de outra pessoa. Você está, pela primeira vez em muito tempo, livre para decidir sua própria direção. E nesse momento de clareza, você percebe que não foi abandonado. Você foi libertado. A pessoa que te usou não te tirou nada que você não possa recuperar. Ela apenas revelou algo que você precisava ver, que você estava disposto a se arrastar por alguém que nunca deu um passo em sua direção. Então, aqui está a ação prática que vai transformar dor em poder. Transforme sua dor em indiferença estratégica. Não finja indiferença nas redes sociais enquanto chora sozinho à noite. Não force frieza enquanto ainda checa as redes sociais dela compulsivamente. Desenvolva a indiferença real, aquela que nasce da compreensão profunda de que aquela pessoa não tem absolutamente nada que você precise. E como você chega lá? Você para de alimentar a conexão, para de stalkear perfis, para de perguntar para amigos em comum como ela está. Para de criar cenários mentais onde ela percebe o erro e volta arrependida. Toda vez que você alimenta esses pensamentos, você está jogando lenha numa fogueira que deveria estar apagada. A indiferença genuína não surge da noite para o dia, mas ela surge inevitavelmente quando você para de nutrir a obsessão e começa a nutrir a si mesmo. E quando ela finalmente chegar, você vai entender. O oposto de ser usado não é ser amado, é ser soberano de si mesmo. E agora vamos testar se você realmente internalizou tudo isso. Porque eu quero que você imagine uma situação concreta que pode acontecer no futuro. Você está alguns meses à frente, já processou boa parte da dor, já começou a reconstruir sua vida. Você está caminhando pela rua, focado nos seus pensamentos, talvez até sorrindo por causa de algo bom que aconteceu no seu dia. E de repente, você a vê, do outro lado da calçada, caminhando na sua direção. Seu coração acelera por um segundo. Aquele reflexo condicionado de meses ou anos de conexão emocional. Ela te vê também. E aqui está o momento da verdade. Ela se aproxima, dá aquele sorriso que você conhece tão bem, aquele que costumava desarmar todas as suas defesas, e diz algo casual, como se nada tivesse acontecido. Oi, tudo bem? Que saudade. Olha, eu tô precisando de um favor. E ali está, o padrão reaparecendo. A tentativa de reativar a máquina que ela acreditava estar apenas em stand-by, esperando para ser ligada de novo. Agora, a versão antiga de você teria sentido uma mistura de esperança e ansiedade. Ela voltou. Ela lembrou de mim. Talvez isso signifique que ela percebeu meu valor. E você teria dito sim ao favor, não porque realmente quisesse ajudar, mas porque ainda estava buscando validação, ainda precisava provar que era digno de atenção. Mas a versão nova de você, aquela que cortou a corda, que entendeu o jogo, que recuperou a soberania, responde de forma completamente diferente. Você olha para ela com uma calma serena, sem raiva, sem ressentimento, sem qualquer carga emocional. E você simplesmente diz, não posso. 2 palavras, sem justificativa elaborada, sem desculpas, sem abrir espaço para negociação. Apenas, não posso. E então, você continua andando. Seus batimentos cardíacos permanecem estáveis. Suas mãos não tremem. Você não olha para trás para ver a reação dela, porque a reação dela deixou de importar no momento em que você entendeu que ela nunca te viu como um ser humano completo. Essa cena pode parecer pequena, insignificante até, mas ela representa a maior vitória possível, a recuperação total da sua autonomia emocional, porque você não disse não por vingança, não por orgulho ferido, não para fazê-la sentir o que você sentiu. Você disse não porque genuinamente não quer mais participar daquele jogo. Não há mais investimento emocional, não há mais expectativa de que ela mude, não há mais o peso de carregar as necessidades emocionais de alguém que nunca carregou as suas. Você está livre não porque a esqueceu, mas porque a compreendeu completamente. E compreensão sem julgamento é o fim de qualquer vínculo emocional destrutivo. Você vê aquela pessoa pelo que realmente é, alguém que opera em um nível de consciência relacional diferente do seu, e que, portanto, não tem lugar na sua vida. Não com raiva,
apenas com clareza. E aqui está o que ninguém te conta sobre essa fase de recuperação. Quando você finalmente alcança a indiferença genuína, algo inesperado acontece. Você começa a sentir gratidão, não por ter sido usado, mas por ter sido libertado, porque aquela experiência dolorosa te ensinou algo que nenhum livro, nenhuma terapia, nenhum conselho de amigo poderia ter ensinado, que você é capaz de sobreviver ao pior tipo de rejeição e sair do outro lado mais inteiro do que antes, que sua capacidade de amar não foi destruída, apenas redirecionada para quem realmente merece, que estabelecer limites não te torna egoísta, te torna saudável, que escolher a si mesmo não é abandono do outro, é honra própria, e principalmente, que você não precisa da validação de quem te usou para saber que tem valor. Seu valor sempre esteve lá, intacto, esperando que você parasse de terceirizar sua autoestima para pessoas incapazes de reconhecê-la. A vingança não é o ataque, é a remoção da sua utilidade. É tornar-se tão completo em si mesmo que a ausência daquela pessoa não cria vazio algum, porque não havia substância real para começar. Agora vamos fazer uma síntese de tudo que construímos até aqui, porque eu preciso que você veja o contraste completo entre onde você estava e onde você pode estar. Antes, você acordava com a sensação de vazio no peito, aquele buraco que não conseguia nomear, mas que estava sempre presente. Você checava o celular compulsivamente, esperando uma mensagem que desse algum sentido ao caos emocional que vivia. Você se culpava por tudo, por ter dado demais, por não ter dado o suficiente, por ter sido intenso demais, por não ter sido presente o bastante. Você vivia numa montanha-russa emocional, onde nunca sabia se seria abraçado ou ignorado, valorizado ou descartado. E o pior é que você acreditava que isso era normal, que relacionamentos eram assim mesmo, que amor verdadeiro exigia esse tipo de sofrimento constante. Você carregava o peso de 2 pessoas nos ombros enquanto fingia que estava tudo bem, que conseguia sustentar aquilo indefinidamente, mas não conseguia. Ninguém consegue. E eventualmente você desmoronou. Mas agora, depois de entender a anatomia completa do utilitarismo emocional, você vê tudo com uma clareza cirúrgica. Você entende que não foi insuficiente, foi excessivamente generoso com quem tinha um buraco sem fundo no lugar do coração. Você compreende que a frieza repentina não tinha nada a ver com algo que você fez ou deixou de fazer. Tinha a ver com o fato de que você deixou de ser útil dentro do sistema transacional que aquela pessoa operava. Você percebe que cada vez que perdoou o imperdoável, cada vez que justificou o injustificável, cada vez que voltou atrás nos seus próprios limites, você estava ensinando aquela pessoa que podia te tratar como recurso descartável. E principalmente, você entende agora que amor verdadeiro não se parece nada com aquilo. Amor verdadeiro não te deixa exausto, não te faz questionar sua sanidade, não te obriga a mendigar migalhas de atenção. Amor verdadeiro é recíproco, consistente, respeitoso. E qualquer coisa abaixo disso não merece ser chamada de amor. O que você viveu tinha um nome, e esse nome não é romance, não é intensidade, não é paixão complexa. O nome é exploração emocional. E nomear isso não é vitimização, é precisão. Porque quando você consegue nomear o que aconteceu, você tira o poder da confusão. Você para de se perguntar por quê e começa a agir com base no e agora. E a resposta para e agora é simples, mesmo que não seja fácil. Agora você se reconstrói. Agora você estabelece padrões inquebráveis para quem tem acesso à sua energia. Agora você aprende a identificar os sinais de utilitarismo emocional logo no início, antes de investir anos numa conexão unilateral. Agora você entende que disponibilidade ilimitada não é virtude, é autodestruição. E principalmente, agora você sabe que sua bondade não foi um erro, foi apenas mal direcionada. A mesma capacidade de amar profundamente que te machucou nessa situação é a mesma que vai te permitir construir algo genuíno com alguém que opere no mesmo nível de consciência relacional que você. E aqui está a metáfora final que eu quero que você carregue. Você não é uma ferramenta. Você é um ser humano completo, com sonhos, medos, necessidades, limites e dignidade. E qualquer pessoa que te trate como menos do que isso não merece acesso à sua vida. Não importa quantas desculpas ela tenha. Não importa quantas justificativas plausíveis apresente. Não importa quantas vezes ela prometa mudança. A mudança real não vem de promessas. Vem de ações consistentes ao longo do tempo. E se você não vê essas ações, se você só vê palavras bonitas seguidas do mesmo padrão destrutivo, então você já tem sua resposta. E a resposta é: corte a corda. Não por raiva, não por vingança,
mas por amor próprio, porque você merece alguém que te veja como um fim em si mesmo, não como um meio para alcançar conforto. Repete comigo, em voz alta se precisar. Eu escolho a lucidez. Eu escolho enxergar as pessoas pelo que fazem, não pelo que dizem. Eu escolho me valorizar o suficiente para não aceitar migalhas emocionais disfarçadas de banquete. Eu escolho a mim mesmo. Agora vamos recapitular tudo que construímos juntos, porque eu quero que você saia daqui com algo concreto, não apenas com conceitos abstratos flutuando na cabeça. Você começou esse vídeo provavelmente com aquela sensação de confusão dolorosa, aquela pergunta que não sai da mente. Como alguém que dizia me amar foi capaz de me tratar assim? E ao longo dessa jornada, nós desmontamos essa pergunta peça por peça. Primeiro, você entendeu que a relação era unilateral desde o início, que você não perdeu algo real. Você acordou de uma ilusão cuidadosamente construída. Depois, você mergulhou na mente do utilitarista emocional e percebeu que essas pessoas não veem os outros como seres completos, apenas como extensões de si mesmas, ferramentas que devem funcionar quando acionadas. Você reconheceu o papel da sua própria bondade, não como culpa, mas como compreensão de que generosidade sem limites é um convite aberto para a exploração. Você aprendeu sobre o descarte, sobre como essas pessoas simplesmente removem quem não serve mais, sem qualquer cerimônia emocional. E finalmente, você descobriu o caminho da verdadeira libertação, a indiferença genuína, aquela que nasce não do ódio, mas da compreensão profunda de que aquela pessoa não tem nada que você precise. Essa jornada não foi sobre demonizar ninguém, foi sobre te dar clareza, porque clareza é o antídoto para a confusão que te mantinha preso. Enquanto você não entendia a lógica por trás do comportamento daquela pessoa, você ficava preso no ciclo de autoculpa, se perguntando o que poderia ter feito diferente. Mas agora você sabe, não havia nada que você pudesse fazer diferente dentro daquele sistema, porque o sistema em si era disfuncional. Era como tentar ganhar um jogo de cartas quando a outra pessoa tinha um baralho marcado e você nem sabia que estavam jogando. A única jogada vencedora era sair da mesa. E foi exatamente isso que você fez, ou que está prestes a fazer. Você não está desistindo do amor, você está desistindo da autodestruição. Você não está sendo cruel, você está sendo lúcido. E lucidez, nesse contexto, é o maior ato de amor próprio possível. E eu quero terminar com a promessa que fiz no início. Você não precisa de um pedido de desculpas que nunca virá. Você não precisa que aquela pessoa reconheça o que fez. Você não precisa de validação externa para seguir em frente. Porque o que você descobriu ao longo desse processo é infinitamente mais valioso do que qualquer desculpa. Você descobriu que é capaz de se validar sozinho, que sua dignidade não depende do reconhecimento de quem te machucou, que você pode criar seu próprio closure, escrever seu próprio final e seguir em frente não com raiva, mas com a serenidade de quem entendeu completamente o que aconteceu e escolheu um caminho diferente. Você recuperou algo que parecia perdido, sua soberania emocional, e com ela, você reconstrói tudo, não da mesma forma que era antes, mas de uma forma mais sólida, mais consciente, mais protegida. Uma versão de você que ainda ama profundamente, ainda se doa genuinamente, mas que agora sabe para quem direcionar essa energia preciosa. E essa versão de você nunca mais vai aceitar ser tratada como ferramenta, porque finalmente entendeu que é um ser humano completo, digno de reciprocidade, respeito e amor verdadeiro. Se isso falou com você de alguma forma, se você se viu nessa história, se sentiu que finalmente alguém colocou em palavras o que você viveu, mas não conseguia nomear, eu quero que você faça algo simbólico. Escreva nos comentários: eu sou valioso demais para ser usado. Não é apenas uma frase, é um compromisso com você mesmo. É a linha na areia que você está traçando, dizendo ao universo e principalmente a si mesmo que esse padrão acabou. E se você quer continuar blindando sua mente contra manipulações emocionais, se inscreva no canal, porque esse é apenas o começo. Existem tantas outras armadilhas psicológicas que precisam ser desmontadas, tantos outros padrões destrutivos que precisam ser nomeados. E eu vou estar aqui, semana após semana, te entregando as ferramentas para que você nunca mais seja pego de surpresa. Você merece relacionamentos que te nutrem, não que te drenam. Você merece ser visto, não usado. E agora você tem o conhecimento necessário para garantir que isso aconteça. O oposto de ser usado não é ser amado por outra pessoa, é ser soberano de si mesmo. E essa soberania ninguém tira de você nunca mais.